Você pode frequentar a igreja a vida toda e ainda assim nunca ter sido habitado pelo Espírito Santo. Hoje você vai descobrir como saber com certeza se ele realmente vive em você. Há algo que nenhuma religião do mundo consegue fabricar, nenhuma tradição humana consegue imitar e nenhuma filosofia consegue reproduzir. É a presença viva, real e transformadora do Espírito Santo habitando dentro de um ser humano. E hoje, neste momento, quero te convidar a fazer uma das perguntas mais sérias e mais honestas que um cristão pode fazer a si mesmo. Ele realmente habita em mim? Não estou falando de uma pergunta de vaidade religiosa. Não estou falando daquele tipo de reflexão que se faz por obrigação no banco da igreja, enquanto a mente está em outro lugar. Estou falando de uma pergunta que toca a alma, que mexe com o fundo do coração, que separa o que é aparência do que é realidade espiritual. Charles Spurgeon, o homem que pregou o Evangelho com uma clareza que poucos na história da igreja conseguiram alcançar, disse uma vez que o maior engano da vida religiosa é confundir a forma com a substância. Ele via, em seu tempo, multidões que frequentavam capelas, cantavam hinos, memorizavam versículos e ainda assim viviam completamente alheias à obra do Espírito Santo em suas vidas. E essa não é uma realidade do século XIX. Essa é uma realidade de hoje e de agora, do tempo em que vivemos, porque é possível conhecer a Bíblia de capa a capa e não conhecer o autor. É possível participar de cultos por décadas e nunca ter experimentado uma verdadeira transformação interior. É possível usar linguagem cristã, frequentar grupos de oração, servir em ministérios e ainda assim viver sem a presença habitante do Espírito de Deus. E isso não é um julgamento, é um alerta. Um alerta que vem do próprio Senhor Jesus, que disse em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração verdadeira não é a que se faz com os lábios apenas, é a que brota de dentro, é a que nasce de uma vida habitada pelo Espírito. E é exatamente por isso que hoje quero caminhar contigo por 10 sinais claros, bíblicos, práticos e profundamente reais, de que o Espírito Santo genuinamente habita em você. Não são sinais de perfeição, não são marcas de uma vida sem falhas, são evidências da obra de Deus em processo, transformando, moldando, aperfeiçoando uma alma que se entregou a Ele. Spurgeon também ensinou que a presença do Espírito Santo não é uma experiência reservada para os grandes homens e mulheres da fé. Ela é a herança de todo aquele que genuinamente se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo. É o selo que o Pai coloca sobre os seus filhos, é a garantia da promessa eterna. E o apóstolo Paulo confirma isso em Romanos capítulo 8, versículo 9, quando diz: "Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele." Que frase carregada de peso! Que declaração que deveria nos fazer parar e refletir com toda a seriedade. Não ter o Espírito de Cristo é não pertencer a Cristo. Não é uma questão de grau de espiritualidade, é uma questão de pertencimento. Então, antes de avançarmos para os 10 sinais, deixa eu te dizer algo com todo o respeito e todo o amor que tenho por cada pessoa que está assistindo a este vídeo agora. Deus não esconde a sua presença de quem genuinamente a busca. Ele não é um pai ausente. Ele não é um rei distante que fecha a porta para os que batem com o coração sincero. Ele é o Deus que prometeu, em Jeremias capítulo 29, versículo 13, "Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração." Esse é o fundamento de tudo o que vamos ver hoje. E Spurgeon, mais uma vez, nos ajuda a entender que reconhecer os sinais do Espírito Santo em nossa vida não é um exercício de arrogância espiritual. Pelo contrário, é um ato de gratidão, de humildade diante do que Deus fez e de responsabilidade para com o que Ele espera de nós. Porque quando o Espírito Santo habita em alguém, ele não fica quieto. Ele não é um hóspede silencioso que se instala em um canto e não interfere em nada. Ele é o Consolador, o Guia, o Santificador. Ele age, ele transforma, ele produz frutos, e esses frutos são visíveis, tanto para o próprio crente quanto para os que estão ao seu redor.
Paulo lista esses frutos em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Não são virtudes que o homem cultiva pelo esforço próprio. São manifestações naturais de uma vida onde o Espírito tem liberdade de agir. E ao longo deste vídeo, vamos ver como esses e outros sinais se manifestam na vida cotidiana. Não em momentos de êxtase espiritual apenas, mas no dia a dia. Na maneira como você reage à adversidade, na forma como você trata as pessoas, na qualidade do seu amor, na profundidade da sua oração, na sua resposta à palavra de Deus. Porque o Espírito Santo não é uma emoção, não é uma sensação passageira que vem e vai de acordo com o ambiente de adoração. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ele habita, permanece, sustenta. Não abandona aqueles em quem foi enviado para morar. E se você está aqui hoje assistindo a este vídeo, com o coração um pouco inquieto, com aquela pergunta silenciosa dentro de você, isso já é, em si mesmo, um sinal. Porque o coração que não tem o Espírito não se preocupa com a presença do Espírito. O coração que pergunta, ele está em mim, é um coração que já foi tocado de alguma forma pelo amor de Deus. Então, vamos juntos, com calma, com reverência, e com a certeza de que a palavra de Deus é o espelho mais fiel que existe para revelar o que realmente está acontecendo dentro de nós. Se este conteúdo já está tocando o seu coração, te convido a se inscrever neste canal agora, porque toda semana trazemos mensagens como essa para edificar a sua vida espiritual. E se você sente que a sua intimidade com Deus precisa ser restaurada, profundidade por profundidade, dia após dia, temos um e-book chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, que foi preparado com muito cuidado e oração para te ajudar nessa jornada. O link está no primeiro comentário fixado. Vai lá, porque esse material pode ser exatamente o que o seu coração está precisando neste momento. O primeiro sinal de que o Espírito Santo habita em você é um dos mais profundos e, ao mesmo tempo, um dos mais mal compreendidos dentro da vida cristã. É o sinal da convicção de pecado, não a culpa paralisante que o mundo confunde com espiritualidade, mas aquela sensação interior clara e inconfundível de que algo que você fez, pensou ou disse estava errado diante de Deus. Quando o Espírito Santo vive em alguém, essa pessoa não consegue mais conviver com o pecado com a mesma tranquilidade de antes. Não estou dizendo que ela não peca, porque todos pecamos e falhamos, mas estou dizendo que ela não consegue mais se acomodar no pecado. Não consegue dormir em paz com uma consciência carregada. Não consegue fingir que está tudo bem quando sabe, lá no fundo, que algo precisa ser acertado com Deus. O próprio Senhor Jesus, ao falar sobre a vinda do Espírito Santo, disse em João capítulo 16, versículo 8, "E ele, quando vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo." Essa palavra convencerá, no original grego, carrega a ideia de uma exposição irrefutável, como uma luz que se acende em um quarto escuro e revela o que estava oculto. O Espírito Santo é essa luz dentro de você. Se você já sentiu aquele peso no coração depois de agir de forma errada, aquela voz interior que não te deixa justificar o que não tem justificativa, aquela inquietação que só passa quando você se humilha diante de Deus e pede perdão, saiba que isso não é fraqueza. Isso é o Espírito Santo cumprindo a sua função mais santa dentro de você. E é exatamente essa convicção que nos leva ao segundo sinal, que é o amor genuíno pela palavra de Deus. Não uma obrigação religiosa de ler a Bíblia por dever. Não aquela leitura mecânica que se faz apenas para marcar a tarefa do dia, mas um desejo real, vivo, que cresce quanto mais é alimentado, de conhecer o que Deus disse, de entender o que Ele quer, de se aproximar dele através das suas palavras. O salmista capturou isso de forma perfeita no Salmo 119, versículo 103. "Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! São mais doces do que o mel à minha boca." Isso não é linguagem de obrigação, é linguagem de deleite. É a linguagem de alguém que encontrou na palavra de Deus
algo que nenhum livro humano jamais conseguiu oferecer. Quando o Espírito Santo habita em você, a Bíblia deixa de ser um livro comum. Ela ganha vida. As páginas que antes pareciam distantes começam a falar diretamente à sua situação. Os versículos que você já leu dezenas de vezes, de repente revelam camadas de significado que você nunca tinha enxergado antes. Porque o mesmo Espírito que inspirou os escritores sagrados é o mesmo que ilumina a mente do leitor, que busca com sinceridade. O terceiro sinal é igualmente poderoso e igualmente prático. É a transformação no caráter. Não uma transformação instantânea, de um dia para o outro, como se um interruptor tivesse sido ligado, mas uma transformação progressiva, consistente, que as pessoas ao seu redor percebem com o tempo. Uma mudança que você mesmo reconhece quando olha para quem você era há alguns anos e compara com quem você está se tornando. Paulo ensina isso com precisão em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A transformação é real, é visível e é obra exclusiva do Espírito. Talvez você que está assistindo agora tenha sido uma pessoa explosiva, que perdia a paciência com facilidade e hoje perceba que reage de forma diferente. Talvez você tenha sido alguém que só pensava em si mesmo e hoje sinta um desejo genuíno de servir e ajudar o próximo. Talvez você tenha carregado amarguras por anos e hoje perceba que aquele ressentimento foi sendo dissolvido por uma graça que você não consegue explicar com palavras. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Isso é transformação de glória em glória. Não perfeição, mas direção. E a direção é sempre em direção a Cristo. O quarto sinal é a oração que deixa de ser um monólogo e se torna um diálogo. Há uma diferença enorme entre rezar por obrigação e orar por comunhão. Quando o Espírito Santo habita em alguém, a oração muda de natureza. Ela deixa de ser uma lista de pedidos apresentada a um Deus distante e se torna uma conversa com um Pai presente. Paulo revela algo extraordinário sobre isso em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito também nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que perscruta os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Há momentos na vida em que as palavras simplesmente não chegam. O coração está pesado demais. A dor é grande demais. E mesmo assim, há dentro de você algo que ora, algo que geme, algo que clama sem precisar de palavras elaboradas. Isso é o Espírito Santo intercedendo por você. Isso é a oração habitada pelo próprio Deus. E quando a oração se torna assim, ela não é mais um peso. Ela é um refrigério. Ela não é mais uma obrigação. Ela é um privilégio. E você começa a entender por que Jesus se levantava de madrugada para orar. Porque Paulo dizia para orar sem cessar. Porque os grandes servos de Deus ao longo da história tratavam a oração como o ar que respiravam. O quinto sinal é a presença de um amor que vai além do natural. Um amor que alcança quem é difícil de amar. Um amor que não depende de reciprocidade para existir. Um amor que perdoa quando a carne quer guardar rancor. Um amor que se preocupa com o bem do outro, mesmo quando esse outro não merece, segundo os critérios humanos. Esse amor não é produção humana. Nenhum esforço pessoal consegue fabricar esse tipo de amor de forma sustentada. Ele é descrito em 1 João capítulo 4, versículo 7, com uma clareza que não deixa dúvidas. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor que vem do Espírito Santo não escolhe apenas os simpáticos. Ele alcança o difícil, o ingrato, o que errou, o que magoou. Não porque você é forte o suficiente para amar assim, mas porque o Espírito que habita em você é o próprio Deus, e Deus é amor. Quando esse amor começa a se manifestar na sua vida de forma que você mesmo não consegue explicar, saiba que isso é uma das evidências mais claras
da presença do Espírito Santo em você. E esses 5 primeiros sinais já são suficientes para nos fazer parar, refletir e reconhecer com gratidão o que Deus tem feito em cada um de nós. Mas ainda há mais 5 sinais pela frente, cada um deles revelando uma faceta diferente e igualmente gloriosa da obra do Espírito Santo na vida do crente. O 6º sinal é um dos mais surpreendentes para quem ainda não compreendeu a profundidade da obra do Espírito Santo. É o sinal do desejo de santidade. Não a santidade performática, aquela que se exibe para ser vista pelos outros, e se preocupa mais com a aparência externa do que com a condição interna do coração, mas um desejo genuíno que nasce de dentro, de ser diferente, de ser puro, de honrar a Deus não apenas em público, mas na intimidade, nos pensamentos, nas atitudes que ninguém vê. Esse desejo é sobrenatural porque a natureza humana, por si mesma, não caminha em direção à santidade. A carne, como Paulo deixa claro em Romanos capítulo 7, resiste ao bem e gravita naturalmente para o que agrada a si mesma. Mas quando o Espírito Santo habita em alguém, ele implanta nessa pessoa um querer diferente, um querer que vai na contramão da natureza caída. Isso está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 13, com uma beleza que precisa ser saboreada, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Repare nessa frase. Deus opera o querer, não apenas o fazer, mas o próprio desejo. O Espírito Santo não apenas te capacita a agir com santidade, ele te dá vontade de querer isso. Se você percebe dentro de si um desconforto diante do pecado, uma resistência interior quando alguém te convida a fazer o que é errado, uma saudade de Deus quando passa tempo demais sem buscá-lo, isso é o Espírito Santo operando o querer em você. Isso é santidade em processo. E Deus não desiste dessa obra. Ele que a começou, a completará. O 7º sinal está profundamente ligado ao anterior, mas tem uma dimensão própria que merece atenção especial. É o sinal da paz que transcende a compreensão humana. Não a paz que o mundo oferece, aquela que depende de circunstâncias favoráveis, de contas pagas, de relacionamentos funcionando bem, de saúde estável, mas uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias estão contrárias. Uma paz que não tem explicação racional. Paulo descreveu essa paz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, de uma forma que já consolou incontáveis corações ao longo dos séculos. Não estejais ansiosos de coisa alguma, antes em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento. Pense nisso. Ela não cabe dentro da lógica humana. Ela não pode ser explicada pela psicologia, pela filosofia ou por qualquer ciência que o homem tenha desenvolvido. É uma paz que existe não porque os problemas acabaram, mas porque o Deus que resolve os problemas está presente. É a paz que vem de saber que você não está sozinho, que o Espírito de Deus está em você, com você, por você. Se você já viveu uma situação que deveria ter te destruído, um diagnóstico assustador, uma perda irreparável, uma traição que ninguém merece, e encontrou dentro de si uma calma que você mesmo não conseguia explicar, você já experimentou esse sinal. Isso não foi fraqueza disfarçada, não foi negação da realidade. Foi a paz do Espírito Santo guardando o seu coração como uma sentinela que não abandona o posto. O 8º sinal é algo que muitos cristãos experimentam, mas nem sempre sabem nomear. É a sensibilidade espiritual, a capacidade de discernir o que está além do que os olhos veem, de perceber quando algo está errado em um ambiente, mesmo sem que ninguém tenha dito nada, de sentir quando uma pessoa está sofrendo e precisando de cuidado, mesmo quando ela sorri por fora, de reconhecer quando uma doutrina está torcendo a palavra de Deus, mesmo que ela venha embrulhada em linguagem religiosa bonita. Esse discernimento é um dom do Espírito Santo. E ele está fundamentado na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 a 3, onde o apóstolo orienta: Amados, não creiais em todo espírito,
Mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Provar os espíritos. Essa é uma capacidade que o Espírito Santo concede àqueles em quem ele habita. Vivemos em um tempo em que o engano espiritual se apresenta com uma sofisticação impressionante. Vozes que falam de Deus, mas conduzem para longe dele. Ensinamentos que parecem bíblicos, mas desviam sutilmente da verdade. Experiências emocionais intensas, que são confundidas com a presença de Deus, mas não produzem transformação real. O crente habitado pelo Espírito Santo tem dentro de si um sensor para essas coisas. Não uma arrogância religiosa, mas uma sensibilidade afinada com a voz de Deus. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 4 e 5, falando sobre o relacionamento entre o pastor e as ovelhas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguirão um estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Conhecer a voz do pastor. Esse é um dos mais preciosos privilégios de quem tem o Espírito Santo habitando em si. O nono sinal é um que toca diretamente a vida prática, o cotidiano, as relações, as decisões. É o sinal da generosidade que flui naturalmente. Não a generosidade calculada, que dá apenas o que é conveniente, que escolhe com cuidado o momento e o destinatário para que o gesto traga algum retorno. Mas uma generosidade espontânea, que se alegra em dar, que encontra prazer genuíno em ser instrumento de bênção para outra pessoa. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, é um dos versículos mais conhecidos sobre esse tema, e não é por acaso. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. A alegria no dar é uma marca do Espírito, porque o próprio Deus é generoso por natureza. E quando o seu Espírito habita em alguém, essa generosidade começa a transbordar. Você sente alegria quando ajuda alguém que está precisando? Sente satisfação quando pode ser instrumento de alívio para um irmão que está sofrendo? Sente aquele calor interior quando compartilha o que tem com quem não tem? Isso não é vaidade. Isso é fruto. É o Espírito Santo produzindo em você o caráter de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. E chegamos ao 10º sinal, que é talvez o mais abrangente de todos porque resume, de certa forma, a totalidade da obra do Espírito na vida do crente. É o sinal do crescimento espiritual contínuo. A vida habitada pelo Espírito Santo não estagna. Ela cresce, ela amadurece, ela aprofunda. Ela não é a mesma hoje que era ontem, e amanhã estará mais próxima de Cristo do que está hoje. Pedro exorta em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer. Sempre crescer. Isso não é opcional para o cristão que tem o Espírito Santo em si, porque o Espírito é vida e a vida cresce. O que não cresce não está vivo. Esse crescimento se manifesta de formas diferentes em cada vida. Para alguns, é uma fé que se aprofunda nas provas. Para outros, é uma paciência que vai sendo construída nas situações difíceis. Para outros ainda, é um entendimento da Escritura que vai se ampliando com o tempo, revelando riquezas que antes estavam ocultas, mas a direção é sempre a mesma, para cima, para Cristo, para a semelhança com Ele. E quando olhamos para esses 10 sinais juntos, não como uma lista de verificação religiosa, mas como um retrato vivo da obra de Deus em uma alma humana, percebemos algo extraordinário. Percebemos que a presença do Espírito Santo não é uma abstração teológica. É uma realidade que se manifesta no concreto da vida, no seu modo de reagir, de amar, de perdoar, de orar, de servir, de crescer. Agora que já vimos os 10 sinais, quero te convidar a ir um pouco mais fundo, porque há uma pergunta que naturalmente surge no coração de quem está sendo honesto consigo mesmo ao longo dessa reflexão. É uma pergunta simples, mas que carrega um peso enorme. E se eu reconheço alguns desses sinais na minha vida, mas não todos? E se há áreas onde a minha vida ainda parece tão distante do que Deus quer? Essa é uma das perguntas mais honestas que um cristão pode fazer. E ela merece uma resposta igualmente honesta. A obra do Espírito Santo em uma vida humana
não é instantânea em sua totalidade. Ela é progressiva. É como uma semente que foi plantada em solo fértil. A semente está lá. A vida está lá. Mas o crescimento leva tempo. Precisa de cuidado. Exige que certas condições sejam mantidas. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente. Quando ele escreve para os Filipenses no capítulo 1, versículo 6, ele diz com uma confiança que só pode vir de quem conhece profundamente o caráter de Deus, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus não abandona o que ele começa. Essa é uma das promessas mais consoladoras de toda a Escritura. Então, se você olha para a sua vida e vê sinais reais da obra do Espírito Santo, mesmo que ainda incompletos, mesmo que ainda em processo, isso não é motivo de desânimo, é motivo de gratidão, porque significa que Deus está trabalhando, significa que a semente foi plantada e Deus é fiel para completar o que Ele mesmo iniciou. Mas há outra dimensão que precisa ser abordada com igual seriedade. Porque há pessoas que podem estar assistindo a este vídeo agora e, ao ouvir esses 10 sinais, percebem com uma clareza desconfortável que esses sinais estão ausentes de sua vida. Não diminuídos, não em processo, mas genuinamente ausentes. E essa percepção, por mais dolorosa que seja, é ela mesma um presente de Deus. Porque o Deus que nos criou não nos deixa sem resposta. Ele não aponta o problema sem oferecer a solução. E a solução para a ausência do Espírito Santo em uma vida não é tentar se esforçar mais religiosamente, não é fazer mais coisas na igreja, não é ler mais capítulos da Bíblia por força de vontade. A solução começa com um único passo: o arrependimento genuíno e a fé no Senhor Jesus Cristo. Jesus prometeu em João capítulo 7, versículos 37 e 38, em uma das cenas mais dramáticas e belas de todo o Novo Testamento: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como disse a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E o apóstolo João completa no versículo seguinte, explicando que essa água viva era o Espírito Santo, que os que creem em Jesus haveriam de receber. Rios de água viva. Não um riacho tímido e intermitente. Não uma poça que seca quando o calor aumenta. Rios, com a força, a profundidade e a abundância que essa imagem carrega. O Espírito Santo não é dado aos que merecem, é dado aos que creem. E crer significa confiar de forma completa no que Jesus fez na cruz em nosso favor. Essa é a base de tudo. Sem essa base, os sinais que discutimos ao longo deste vídeo não passam de uma lista de virtudes humanas impossíveis de alcançar pelo esforço próprio. Mas com essa base, com a vida do Espírito Santo habitando em você, cada um desses sinais se torna não um objetivo a ser conquistado, mas uma consequência natural de quem você está se tornando em Cristo. E para os que já creem, para os que já receberam o Espírito Santo e reconhecem sua obra em suas vidas, há um cuidado que precisa ser mencionado, porque é possível entristecer o Espírito Santo. Paulo alerta sobre isso em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito Santo. Que imagem poderosa e ao mesmo tempo solene. O Espírito Santo não é uma força impessoal, ele é uma pessoa. E como toda pessoa, ele pode ser entristecido, não no sentido de que ele perca o controle ou a santidade, mas no sentido de que há comportamentos, atitudes e escolhas que criam uma barreira entre o crente e a plena manifestação da presença do Espírito. A amargura entristece o Espírito, a mentira entristece o Espírito, a impureza entristece o Espírito, o orgulho entristece o Espírito, não porque ele abandona o crente, pois ele foi dado como selo e garantia da promessa eterna, mas porque a comunhão se torna menos plena. A voz do Espírito se torna mais difícil de ouvir. Os sinais que deveriam ser claros se tornam nebulosos, e o remédio para isso não é a condenação. Não é a autopunição religiosa que mais parece uma penitência do que um retorno genuíno a Deus. O remédio é a confissão. É o que João descreve em 1 João capítulo 1, versículo 9,
com uma simplicidade que ainda hoje tem o poder de restaurar corações partidos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo, não apenas misericordioso, embora seja também isso, mas fiel ao seu caráter e justo em sua promessa. Quando você se volta para Deus, com um coração arrependido e sincero, a comunhão é restaurada. O fluxo do Espírito volta a correr com plena liberdade. Os sinais voltam a ser evidentes. A vida espiritual volta a pulsar com vigor. É por isso que a vida cristã nunca pode ser vivida no piloto automático. Ela exige atenção, exige sensibilidade à voz do Espírito, exige aquela prática cotidiana de se perguntar: como está a minha comunhão com Deus hoje? O que está acontecendo dentro de mim que pode estar impedindo o Espírito de agir com liberdade plena? Não são perguntas de autopunição. São perguntas de quem leva a sério o privilégio extraordinário de ter o Espírito do Deus vivo habitando dentro de si. Porque não há maior privilégio na existência humana do que esse. Nenhuma riqueza, nenhuma posição, nenhuma conquista se aproxima sequer da grandeza de ser templo do Espírito Santo. Paulo captura isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, com palavras que deveriam nos fazer parar e ficar em silêncio por um momento. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, templo do Espírito Santo. Essa não é uma metáfora poética, é uma declaração teológica de peso imenso. No Antigo Testamento, o templo era o lugar onde a presença de Deus habitava. Era o lugar mais sagrado da terra. Era o lugar ao qual os sacerdotes se aproximavam com reverência, com pureza, com temor e tremor. E agora, sob a nova aliança selada com o sangue de Cristo, você é esse templo. A sua vida, o seu corpo, o seu coração, é o lugar onde o Espírito de Deus escolheu habitar. Que essa verdade não seja apenas um versículo memorizado. Que ela seja uma realidade que muda a forma como você se levanta pela manhã, como você toma as suas decisões, como você trata o seu corpo, como você cuida da sua mente, como você conduz os seus relacionamentos. Porque onde o Rei habita, tudo muda. Quando compreendemos que somos templo do Espírito Santo, uma pergunta inevitavelmente surge com força dentro do coração de quem leva a fé a sério. Não é uma pergunta de curiosidade teológica, é uma pergunta de responsabilidade prática. Se o Espírito de Deus habita em mim, como eu cuido dessa presença? Como eu cultivo essa comunhão? Como eu garanto que a minha vida seja um ambiente onde o Espírito tenha liberdade plena para agir, para guiar, para transformar? Essa é uma das questões mais urgentes para o cristão dos nossos dias, porque vivemos em um tempo de barulho, um tempo de distração constante, um tempo em que a atenção humana é disputada por 1000 vozes ao mesmo tempo, e a voz quieta e suave do Espírito Santo pode ser facilmente abafada pela agitação do cotidiano. Não por má intenção, não por rebeldia deliberada, mas simplesmente pela pressa, pelo cansaço, pela superficialidade que a vida moderna impõe a todos nós. Elias, um dos profetas mais poderosos de toda a história de Israel, experimentou isso de uma forma que nos ensina algo profundo. Depois de uma das maiores vitórias espirituais de sua vida no Monte Carmelo, ele entrou em colapso, fugiu para o deserto, sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. E nesse momento de fraqueza absoluta, Deus não o repreendeu, Deus o alimentou, Deus o deixou descansar. E depois, no Monte Horebe, Deus se revelou a ele, mas não no vento forte, não no terremoto, não no fogo. Como está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Deus se revelou em uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada. Essa é a voz do Espírito Santo. Ela não compete com o barulho. Ela não grita para ser ouvida acima da confusão. Ela fala em silêncio, em quietude, nos momentos em que o coração está disposto a parar e escutar. E por isso, cultivar um espaço de silêncio e comunhão com Deus não é luxo espiritual, é necessidade vital para todo aquele que quer viver plenamente habitado pelo Espírito. A palavra de Deus é o alimento principal desse cultivo.
Não a leitura mecânica de versículos isolados, mas a meditação profunda, aquela que o Salmo 1 descreve quando fala do homem bem-aventurado que medita na lei do Senhor dia e noite. Meditar significa ruminar, significa voltar ao texto repetidas vezes, significa deixar que a palavra desça da mente para o coração, que ela deixe de ser informação e se torne formação, que ela molde a maneira como você pensa, como você sente, como você decide. O Espírito Santo usa a palavra de Deus como o seu instrumento primário de transformação. Jesus confirma isso em João capítulo 17, versículo 17, na sua oração sacerdotal ao Pai. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação pela palavra, transformação pela verdade. O Espírito Santo e a Escritura trabalham juntos de uma forma que não pode ser separada sem prejuízo para a vida espiritual do crente. Isso significa que uma vida habitada pelo Espírito Santo é uma vida necessariamente enraizada na Bíblia. Não porque a Bíblia seja um livro de regras a serem cumpridas por obrigação, mas porque ela é a revelação do caráter de Deus, da vontade de Deus, do coração de Deus. E o Espírito Santo usa essa revelação para alinhar a nossa vida com tudo o que Deus deseja para nós. Há também uma dimensão comunitária que não pode ser ignorada. O Espírito Santo não foi dado apenas aos indivíduos de forma isolada. Ele foi derramado sobre a Igreja, sobre o corpo de Cristo, e é dentro da comunidade de fé que muitos dos sinais que discutimos ao longo deste vídeo se manifestam com maior clareza e plenitude. O amor que vai além do natural, por exemplo, só pode ser exercitado em relacionamento com outras pessoas. A generosidade só pode ser vivida quando há alguém para receber. O discernimento espiritual é aguçado no contato com outros crentes que também buscam a Deus. Por isso, Hebreus capítulo 10, versículo 25, faz um alerta que continua sendo absolutamente necessário nos nossos dias. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não abandonar a comunhão dos irmãos. Não é apenas uma instrução eclesiástica, é uma proteção espiritual, porque o crente que se isola é um crente vulnerável. A comunidade cristã genuína é aquela onde o Espírito Santo se manifesta com liberdade, onde os dons espirituais são exercitados para a edificação de todos, onde o amor fraternal é real, não apenas declarado em palavras, onde a correção fraterna acontece com humildade e com cuidado, onde a celebração das vitórias de um é a alegria de todos. Isso não é utopia. É o retrato do que a Igreja deve ser quando o Espírito Santo tem lugar de honra em meio a ela. E dentro dessa comunhão, o culto tem um papel que vai muito além do emocional. Adorar a Deus em espírito e em verdade, como Jesus ensinou, é um ato que alimenta a presença do Espírito Santo em nossa vida. Não no sentido de que nós produzimos a presença de Deus pela intensidade da nossa adoração, mas no sentido de que a adoração sincera abre o coração para receber o que Deus já quer dar. O Salmo 22, versículo 3, revela algo que os adoradores de todos os séculos têm descoberto por experiência. Mas tu és santo, tu que habitas nos louvores de Israel. Deus habita nos louvores do seu povo. Quando o coração se volta para Deus em adoração genuína, não como uma técnica de manipulação emocional, mas como uma expressão autêntica de amor e gratidão, algo acontece no espírito. Uma abertura, uma sensibilidade, uma clareza sobre a presença de Deus que nenhuma argumentação teológica, por mais precisa que seja, consegue substituir. Há ainda um aspecto da vida habitada pelo Espírito Santo que precisa ser mencionado porque é frequentemente negligenciado, especialmente dentro de uma cultura que valoriza a autossuficiência e a força individual. É a dependência deliberada, consciente e cotidiana do Espírito Santo para tudo, para as decisões grandes e para as pequenas, para os desafios enormes e para os momentos ordinários. Jesus viveu dessa forma. O Filho de Deus, que tinha em si mesmo toda a plenitude da divindade, caminhou sobre a terra em dependência completa do Espírito. Ele foi guiado pelo Espírito para o deserto. Ele agiu pelo poder do Espírito em seus milagres.
ele ensinou com a autoridade que o Espírito lhe concedia. E se o próprio Filho de Deus viveu em dependência do Espírito, quanto mais nós, que somos criaturas frágeis e limitadas, precisamos cultivar essa mesma atitude de dependência total. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, resume isso de uma forma que o povo de Deus tem gravado no coração por milênios. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus em todos os caminhos, isso é dependência. Isso é a postura do coração que diz ao Espírito Santo: eu preciso de ti, em cada decisão, em cada palavra, em cada passo. E é nessa dependência que os 10 sinais que discutimos se tornam cada vez mais evidentes e cada vez mais profundos. Porque quando você para de tentar produzir santidade pelo esforço próprio e começa a depender do Espírito para ser santificado, algo muda. Quando você para de tentar amar as pessoas pela força da sua vontade e começa a pedir ao Espírito que ame através de você, o amor que flui é diferente. É mais puro, é mais paciente, é mais real. Essa é a vida que Deus sonhou para você quando enviou o seu Filho para morrer em seu lugar e o seu Espírito para habitar dentro de você. Uma vida de dependência gloriosa. Uma vida onde a fraqueza humana se torna palco para a força divina. Uma vida onde, como Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não pelo esforço, não pela determinação, mas pelo Espírito que habita, fortalece e capacita. E é com essa certeza no coração que nos preparamos para chegar ao momento final desta reflexão, onde tudo o que foi dito encontra a sua síntese mais profunda e o seu chamado mais urgente. Chegamos ao fim desta reflexão com o coração cheio. Esses 10 sinais não são um tribunal, são um convite. Um convite para reconhecer com gratidão o que Deus tem feito em você e para buscar com mais sede tudo o que Ele ainda quer fazer. O Espírito Santo não é uma experiência distante. Ele é o Deus presente, vivo, habitando em cada coração que genuinamente se entregou a Cristo. Se este vídeo tocou a sua vida, deixa o seu like. Escreve nos comentários o que o Espírito Santo tem feito em você. Se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela agora. E se você deseja aprofundar ainda mais a sua intimidade com Deus, o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está disponível no primeiro comentário fixado. Que o Senhor te abençoe ricamente